Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos nos preparando para o início da palestra. Hoje eu gostaria de divulgar este folheto que o Celso faz com tanto carinho, que é o Divulgador, repleto de informações sobre a doutrina espírita. Está ali em cima da mesa para qualquer um que quiser, pode retirar, não tem custo nenhum. É uma honra para a gente, toda vez que cada um pega esse folheto para poder levar. Vamos fazer a leitura da psicografia, lembrando que as psicografias são recebidas na nossa casa durante as reuniões mediúnicas. E nós encontramos uma maneira de divulgar essas psicografias através da divulgação antes do Evangelho. E a psicografia da noite, o tema dela o título é Fé. E diz o seguinte: é apropriado salientar a fé como um dos pilares da ação evangélica, sendo a fé o motor das ações que permeiam o meio cristão em sua essência. A fé é a base de toda a doutrina cristã, pois, como se dedicar a algo cujos ápices, cujos objetivos estão tão longe quanto as estrelas? A fé nos possibilita agir ao contrário do que o mundo nos pede e exemplifica, pois a fé em Cristo pressupõe que nós doemos aos outros em detrimento de nós mesmos. Pede que disponhamos de nossos recursos, não conosco, mas com os outros. A fé nos pede amar os que nos fizeram mal. Pede-nos para esquecer e perdoar. O homem de fé é aquele que rema contra a maré. É aquele que parece estranho aos olhares dos que estão à sua volta. O homem de fé é aquele que não folga com o mal, que não se deslumbra com a riqueza, a beleza, o poder, pois as coisas materiais são quimeras para ele. As seduções dos prazeres da carne são insensíveis para seu gosto. O homem de fé sabe que seu agir é correto, mesmo com as indicações contrárias do mundo, porque acredita em Deus e em Cristo e em suas lições. Mas perguntaríeis: como desenvolver a fé? Se não a temos, como podemos adquirir tal maravilhoso recurso já descrito anteriormente? Ora, a fé é uma das virtudes que não há palavras para descrever. Devemos senti-la. Para desenvolver a fé, é imprescindível desenvolver os bons sentimentos e as boas atitudes. Leiam o Evangelho e ajam de acordo com as suas instruções. Fazendo isso, as sementes de todas as virtudes serão despertadas em vós. E poderemos atingir patamares mais elevados de evolução, que meras palavras não são capazes de descrever. Hajam evangelicamente sempre, e assim chegará um tempo em que serão espíritos de fé, seguidores do Cristo, homens de bem. Fiquem com Deus. João. Essa mensagem foi recebida na nossa casa no dia 16 de março de 2022.
E agora nós vamos nos preparando para a prece inicial, informando que hoje nós recebemos uma querida amiga que será a palestrante da noite. Ela é a Elda Petrin e será responsável por nos trazer palavras de ensinamento, as palavras do Cristo, com o tema O Evangelho no Lar. Então nós vamos fazer a nossa prece e logo em seguida passar a palavra à nossa querida Elda. Pode apagar. Então vamos nos acomodando, tranquilizando nossas mentes, nossos corações. E vamos sentindo a presença do querido Mestre Jesus entre nós. Esse irmão querido, nosso modelo, mestre guia, nos envolvendo com suas bênçãos de amor. E vamos manter nossos corações e mente receptivos para a mensagem que nos será trazida nessa noite pela nossa querida irmã Elda. Abençoa, Senhor, a todos nós e que a espiritualidade amiga, o mentor da tarefa, os trabalhadores das suas searas, querido Mestre, que estão conosco, também possam nos abençoar, nos envolver com suas vibrações de amor. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Você quer que eu coloque? Deixa eu ver mais fácil, para não atrapalhar. Agora eu posso tirar a máscara. Obrigada. Meus amigos, boa noite. Que alegria imensa, que prazer imenso estar aqui nessa casa, que nos recebe com tanto carinho, que nos permite compartilhar com vocês as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe e que os nossos corações estejam ali como aquela terra fértil para poder receber estas sementes do Evangelho. E hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho no lar. E para a gente começar a refletir sobre esse tema, nós vamos falar dos versículos 5 a 14 do capítulo 4 do Evangelho de João. Nesses versículos, João nos diz o seguinte: João nos conta que Jesus estava na região da Samaria, próximo ao poço de Jacó, e que, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era próximo da hora sexta. Os seus discípulos haviam ido até a cidade para procurar alimento. E uma mulher da Samaria chegou para tirar água, e Jesus lhe diz: "Dá-me de beber." A mulher ficou muito surpresa. E o próprio João explica no Evangelho que essa surpresa é devida porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam muito bem. Então a mulher surpresa, ela se vira a Jesus e diz assim: "Mas como? Sendo judeu, tu pedes de beber a mim, que sou uma samaritana?" E Jesus lhe diz assim: "Se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher então, estranhando, diz assim: "Mas Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras desta água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que construiu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e os seus animais?" Jesus então lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna." A mulher então diz assim: "Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede." Meus amigos, quem é essa mulher samaritana que pede a Jesus desta água viva? Há muitas maneiras de nós lermos o Evangelho. O Evangelho pode contar a história de alguém, de um cego que foi curado, de um paralítico que conseguiu recuperar os seus movimentos,
ou nós podemos ler o Evangelho como a nossa própria história. Identificar neste cego a nossa própria cegueira. Identificar neste paralítico as diversas vezes que nós ficamos paralisados no caminho. Assim é que ao ler o Evangelho, nós encontramos a nossa própria história, então nós podemos identificar nesta mulher samaritana a nós mesmos. Nós que, cansados do mal, já temos sede de uma água diferente, porque a água das ilusões não nos matam mais a sede, e hoje nós temos sede de evolução. Então Jesus vem nos oferecer essa água viva, o Evangelho, mas não um Evangelho estudado, mas um Evangelho vivido em cada momento da nossa vida. Daí a importância do Evangelho no lar, porque quando nós abrimos as portas do nosso lar para que Jesus possa entrar, a nossa casa se ilumina. E a casa que precisa ser iluminada é a nossa casa interior. Então hoje nós vamos falar do Evangelho no lar, aqui, no lar do nosso coração. Quando a gente fala em Evangelho no lar, a gente sempre lembra desse estudo sistemático que a gente faz em casa. Um estudo que é de extrema importância, porque quando a gente agenda um horário, um dia da semana, nos é designado um mentor para ir na nossa casa. E a nossa casa ela se torna um celeiro de bênçãos, porque além da iluminação de nós próprios, daqueles companheiros, familiares que se unem a nós para estudar o Evangelho, o plano espiritual também traz alguns companheiros que precisam ouvir aquelas lições. Então nós temos ali um celeiro de bênçãos e o Evangelho no lar, ele protege a nossa casa. Não tem proteção maior para um lar do que o Evangelho do Cristo. Entretanto, nós podemos nos tornar versados no Evangelho. A gente pode saber tudo de cor, todas as passagens que estão ali. De que adiantaria isso se nós não implementássemos estas lições no nosso dia a dia? No trato com o nosso semelhante, com aquele que nos compartilha o caminho. Então o Evangelho no lar é sentir, é agir, é ter atitudes de acordo com os ensinamentos, é beber desta água viva e transformar essa água naquela fonte de fortalecimento para o nosso convívio diário com as criaturas. Porque todos nós acreditamos que o Evangelho ele é apenas um livro religioso, quando na verdade ele é um roteiro de iluminação para cada um de nós. E nós aqui na Terra, nós ainda não conseguimos avaliar o que representa um coração que foi ali iluminado pelo Evangelho. O que este coração poderá mudar outros corações? Porque quando nós nos evangelizamos, a nossa forma de ser modifica aquele que está conosco. Porque a gente não muda ninguém, não vamos ter essa ilusão. Agora, as nossas atitudes, elas impactam na atitude do outro. Quando a gente trata uma pessoa com educação, a pessoa nos trata também da mesma forma. Pode demorar um pouco, mas no trato, na persistência, a pessoa vai mudando pouco a pouco, sem que ela própria perceba. Então, trazer essa luz do Evangelho, a gente modifica o nosso entorno, a gente modifica todo lugar onde nós estamos. Então, muitas vezes, nós queremos uma modificação muito rápida. Às vezes a gente quer uma modificação em 5, 10 anos. Às vezes a gente quer que a pessoa se modifique num mês. A pessoa vem aqui para a palestra, vem uma vez, começa a fazer o tratamento. Na semana seguinte a gente já está cobrando a pessoa. Poxa, mas você foi lá na palestra, você não ouviu? Quando a semente, ela precisa germinar. Tudo na vida tem um tempo para acontecer. Por isso que os espíritos superiores, eles trabalham com um prazo de 300, 400 anos. E eu acredito que hoje o mundo espiritual está em festa, porque nós que aqui estamos, nós já demos muito trabalho para a espiritualidade. E hoje esses espíritos nos olham felizes, dizendo assim, olha, que bacana, aqueles danados, aqueles espíritos duros, endurecidos, estão ali reunidos para estudar o Evangelho. Olha, aquele mais complicado está falando do Evangelho. Então, isso aqui, a nossa vinda aqui, pode ser uma programação de 500 anos. E o que é que isso acontece? O que isso significa? Significa que nós estamos quebrando cristalizações.
Porque por conta de uma ideia fixa, às vezes a gente perde várias encarnações. Porque a nossa vida, ela é um livro, ela é um filme. Ela é um filme que ela vai acontecendo. E às vezes a gente fica preso numa fotografia. A gente fica preso no desencarne de alguém, numa enfermidade, num rompimento amoroso. E a doutrina dos espíritos, quando ela entra no nosso coração, quando esse evangelho redivivo faz morada em nós, representa a quebra dessas cristalizações. Porque além de abrir a nossa mente, o evangelho, ele abre o nosso coração para que essa luz penetre. Porque não adianta evangelho na cabeça. Evangelho na cabeça a gente vira enciclopédia. Evangelho tem que estar no coração. E o caminho daqui para cá, ele é muito longo. Para a gente trazer um aprendizado, a gente fala assim, nossa, mas eu sei tudo isso, eu fiz de novo aquilo. Mas está a caminho, já percebeu que não agiu direito. Então tudo a gente tem que trazer daqui para cá. Então quando a luz do Evangelho abre aqui o nosso coração, é um despertar muito grande para nós. Então hoje a gente percebe que já chegou um momento muito importante aqui para a Terra, em que os encarnados estão sendo convidados para uma visão mais cósmica. Uma visão que saia do seu bairro, que saia da sua cidade e venha ver o planeta Terra integrando uma comunidade de mundos. Então todos os olhos desses nossos irmãos nesses outros planetas estão voltados para a Terra. Estão todos esperando este passo grandioso que nós vamos dar, saindo de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, porque quando isso acontecer, significa que o Evangelho já vai estar ali implantado em nós e nós vamos poder circular melhor. Nós não vamos mais ter tanta barreira fluídica, até mesmo no contato com esses irmãos. E estes irmãos de outras casas do Pai, eles estão vindo a pedido do Cristo para nos ajudar nesta hora, por ser esta hora tão importante. E por trás de todo este planejamento está uma figura grandiosa. Está um espírito puro que está conduzindo toda esta programação. E este espírito nós conhecemos aqui na Terra pelo nome de Jesus. Então a ciência, ela estima que o nosso sistema solar, ele tem uma idade de 13,7 bilhões de anos. E que o planeta Terra tem a idade de 4,5 bilhões de anos. E que nós estamos habitando o planeta, os homens, por 250 mil anos, o que seria um segundo no relógio da Terra. Então foi necessário um trabalho gigantesco para a formação de todo esse planeta. E nós aprendemos com Emmanuel que quando Jesus foi convidado pelo Pai da Vida a vir ser o grande pastor das almas que viriam habitar este planeta, que ele construiu com tanto amor, que ele pegou desde que era uma bola de fogo incandescente. Naquela época, Jesus já era um espírito da esfera crística há 5 bilhões de anos. Então, se hoje nós estamos passando pela transição planetária, hoje parece que a nossa casa está de pernas para o ar, a gente deve lembrar que este processo está sendo conduzido por esse espírito, que é muito experiente, que não faz esse trabalho sozinho e que ele está a todo momento de olho em cada um de nós, porque ele coloca mensageiros para cuidar de nós. Então nós não caminhamos sozinhos. E o próprio Cristo disse que ele estaria conosco de agora até o final dos tempos. Então Jesus é o governador espiritual desta casa planetária. Jesus conhece paisagens que nós sequer imaginamos. Imagina um espírito dessa esfera crística, com tanto tempo nesse lugar. Imagina as paisagens que Jesus já não habitou. Por esta razão, quando a doutrina espírita fala do Evangelho de Jesus, ela não está falando de um livro de orações, ela não está falando de um conjunto de dogmas religiosos, mas está falando de um conjunto de experiências. Está falando de um espírito de bilhões de anos que veio até nós e disse assim: eu vou transmitir toda a minha experiência para vocês. Eu vou ensinar para vocês tudo aquilo que eu sei. E ele disse isso.
Antes da crucificação, Jesus reuniu os apóstolos e disse assim: eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu aprendi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. É como se ele estivesse nos entregando toda a experiência dele, quando ele diz assim: bem-aventurados os humildes. Porque a humildade, ela é uma chave que vai abrir porta em qualquer mundo, em qualquer galáxia. Quando Jesus nos fala da força do perdão, quando ele fala deste amor desinteressado, quando ele fala dessa mensagem forte do Evangelho, o que ele está nos dizendo? É como se a gente falasse assim: Jesus, como é viver num mundo habitado só por espíritos puros, onde a bondade está em todos os corações? Ele vai dizer: olha, é assim, do jeito que está no Evangelho. Faz assim e você vai se mudar para lá. Então foi isso que Jesus nos trouxe. Ele não nos trouxe um livro, ele trouxe a experiência dele. Então quando Jesus andava por aqui, Jesus olhava as estrelas, não aqui no estado de São Paulo, com esse monte de poluição, mas sabe quando a gente vai para o interior, que a gente vê aquele céu cheio de estrelas? Imagina esse céu na época da Galileia. Jesus olhar aquele céu recamado de estrelas, ele via as inúmeras casas do Pai que ele conhecia. Então Jesus, para se comunicar conosco, ele teve que fazer o trabalho de um grande educador, porque ele se reduziu, ele se apequenou e ele falou a nossa linguagem para que a gente pudesse entendê-lo. E qual linguagem Jesus falou? Se você tem um médico, um engenheiro e uma criança, se você falar na linguagem do médico, só o médico entende. Se você falar na linguagem do engenheiro, só o engenheiro entende. Mas se você falar na língua da criança, todo mundo vai entender. Então Jesus usava a linguagem mais simples possível. A fé é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Então Jesus tirava essas lições universais a partir do cotidiano. Ele entrava numa casa simples, via lá uma lamparina, via um velador e já formulava uma lição que ficaria no nosso espírito para sempre. Não se coloca a candeia embaixo do alqueire, mas acima, no velador, para que todos tenham luz. E aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar. Então este foi um dos grandes trabalhos de Jesus, a educação do olhar. Porque muitas vezes a gente vê, mas a gente não enxerga. Ou a gente enxerga só o lado ruim. Quantas vezes a gente está numa situação difícil e a gente reza, a gente pede, a gente ora para que a situação se modifique. E na verdade a situação veio para nos modificar. Humberto de Campos, ele narra uma passagem, ele diz que Jesus estava caminhando com os discípulos naquela região da Galileia e eles passaram por um cão que havia estado morto ali, já estava morto por alguns dias, naquele calorão daquela Galileia. E os discípulos passavam e cada um tinha uma expressão em relação ao cachorro. Nossa, que cheiro forte! Nossa, que visão horrorosa! Cada um falava uma coisa. Jesus foi o último a passar. Quando Jesus passou, ele parou e disse assim: mas que belos dentes tinham esse animal. Ninguém viu o dente do bicho. E assim é com a gente. A gente não percebe, não é? As situações que vêm para nos modificar. Por isso que às vezes aquela situação, ela se repete, ela demora, a lição demora para passar. Porque a gente não faz a lição direito. Ao invés da gente ter calma, ler o enunciado, né? Parece aluno em dia de prova, não lê nem o que o professor está pedindo, já vai lá botando xizinho. É assim que a gente faz, a gente precisa parar. O que é que eu tenho que aprender com essa lição? O que é que esse ensinamento quer me dizer? Então, quando Jesus foi preso, Simão defendeu Jesus. Ele desembainhou a sua espada e arrancou a orelha do soldado. E Jesus diz assim: Simão, embainha a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era a lei de causa e efeito. Jesus ainda disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele me enviaria uma legião de anjos. Ou seja, Simão, eles só estão me prendendo porque eu estou deixando. E por que é que Jesus permitiu? Porque a lição da cruz era necessária. Ali havia um grande aprendizado para todos nós.
Porque muitas vezes, nas derrotas da vida, estão as lições mais preciosas. Era isso que Jesus iria nos ensinar. Às vezes a gente acha que está perdendo, mas no fundo nós estamos ganhando. Quem de nós nunca passou por alguma coisa na vida que naquele momento foi tão difícil e hoje a gente diz assim, olha, graças a Deus que isso me aconteceu, porque aí eu mudei de caminho e olha como eu estou bem hoje. Se a gente for trabalhar na nossa vida, pesquisar, a gente vai ver que muitas situações que na época a gente achou difícil, hoje a gente agradece porque mudaram o curso da nossa vida. Então, Jesus, ele trazia essa educação do olhar. Jesus não mandou ninguém fazer nada, porque um verdadeiro guia e modelo da humanidade não manda fazer, ele mesmo faz. Então, Jesus não deu nenhuma lição no Evangelho que ele próprio não tenha vivido. Por isso, eu fiquei impressionada com um fato que aconteceu com o bispo anglicano da África do Sul, chamado Desmond Tutu, que foi inclusive ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele foi visitar o Museu do Holocausto e na entrada tem um livro para que as pessoas elas possam assinar e deixar ali uma mensagem. E Desmond Tutu escreveu assim: Deus ampare e dê forças aos judeus e às vítimas para que elas possam perdoar as pessoas que fizeram isso. E estas palavras do bispo se tornaram um escândalo. Um entrevistador, um jornalista do New York Times foi entrevistá-lo e disse assim: você está zombando do sofrimento das vítimas? E ele respondeu: meu filho, eu sou negro. Eu nasci na África do Sul, eu vivi o apartheid, eu jamais zombaria do sofrimento de alguém. E o repórter então lhe pergunta assim: mas esse Jesus aí que você segue, ele ensina a perdoar as pessoas que fizeram isso? E Desmond Tutu responde assim: o meu Jesus, o Cristo que eu sigo, ele foi crucificado, ele foi assassinado numa cruz e do alto da cruz infamante ele pediu a Deus que nos perdoasse. Então o Jesus que eu sigo, o Cristo que eu sigo, ele não ensina perdão nas salas de ar-condicionado. A lição do perdão ele deu pregado numa cruz. Então este é o Espírito que está com as rédeas dessa transição planetária. Este é o governador do planeta Terra. Este é o nosso modelo e guia, que não falou apenas, mas ensinou o perdão pregado numa cruz. Jesus experimentou todo o sofrimento humano, sarcasmo dos inimigos, abandono dos amigos, perseguição, agressão física, morte infamante, ingratidão, abandono dos mais amados, morte dolorosas. E quais foram as suas palavras? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, no auge da aparente derrota, a lição imorredora do perdão. Então, esse é o espírito que conduz a nossa evolução. Mas essa passagem ainda nos remete a uma outra grande lição. O Evangelho não é um livro, não é uma palestra, não é um escrito sagrado apenas. Ele tem tudo isso. Ele tem livro, ele tem palestra, ele é um escrito sagrado, mas ele é uma vida. Ele é a vida de alguém que veio até nós, que passou por todas as dificuldades que nós poderíamos passar para nos mostrar o exemplo de como agir nessas dificuldades. Mas como é que a gente coloca a vida de uma pessoa toda num livro? Imagina colocar a tua vida num livro, desde quando você nasceu, tudo que você fez, fica muito difícil. João Evangelista diz que se nós fôssemos registrar em livros todos os atos de Jesus, os livros não caberiam na terra. E certa vez, um escritor brasileiro, pedagogo, teólogo, chamado Rubem Alves, ele foi convidado para fazer uma palestra e ele falava exatamente sobre isso, de como a gente não consegue traduzir por palavras algumas emoções. E um jovem que estava assistindo a palestra tentou ridicularizá-lo, porque ele estava dando uma metáfora, ele estava dando um exemplo com uma maçã, dizendo como aquela maçã ela era diferente para ele. E aquele jovem disse assim: olha, para mim maçã é tudo igual. Essa maçã aí que você está falando, eu vou ali no supermercado e eu compro. E Rubem Alves disse assim: não. A maçã que eu como, você nunca vai comer na vida. E eu vou te explicar por quê. E o jovem se surpreendeu. Então Rubem Alves disse assim: eu venho de uma família muito pobre. E quando chegava o Natal, meu pai reunia todas as suas economias. E depois de pagar as contas, ele comprava uma maçã.
porque era o que ele dava conta de comprar. Mas você sabe por que ele comprava uma maçã? Porque mamãe adorava maçã. E eu vou te dizer uma coisa, mamãe gosta tanto de maçã que todos nós, até hoje, adoramos maçã. Então ele chegava na manhã de Natal com aquela maçã embrulhada num papel, nós nos reuníamos ali em torno da mesa, ele entregava aquela maçã para a mamãe. Mamãe abria o papel, partia a maçã em pedaços iguais, dava um pedacinho para ele, dava um pedacinho para mim, um pedacinho para cada um dos meus irmãos e comia o pedacinho dela. E nós comíamos numa manhã de Natal todos juntos aquela maçã. Então eu vou te dizer uma coisa, meu rapaz, essa maçã que eu como, você nunca vai comer, porque a minha mãe já se foi, o meu pai já se foi, e essa maçã, ela tem o sabor do meu pai, ela tem o sabor da minha mãe, ela tem o sabor da minha família toda reunida comendo esta maçã. Então, essa maçã você não vai encontrar em supermercado nenhum. E o jovem ficou emocionado. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque o Evangelho de Jesus, ele também tem sabor. O Evangelho não é um livro que você compra numa esquina e lê. Ele não está em primeiro lugar no New York Times. O Evangelho de Jesus, ele tem o sabor de Jesus ali na casa de Simão Pedro, comendo com ele, comendo com a família, recebendo um leproso. Simão Pedro vendo aquela pessoa chegar com a pele toda em chagas, com o corpo carcomido, e Jesus tocar aquela pessoa, ela se restabelecer, ela recuperar a alegria de viver, uma pessoa morta voltar para a vida. Esse evangelho aqui que a gente está falando, ele tem a alegria, ele tem o sabor de Jesus acordando cedo e indo pescar com os discípulos, ensinando a eles que nós devemos honrar a Deus nas nossas obrigações diárias, no nosso dever diário. Esse evangelho, ele tem o sabor do perdão da cruz. Então, cada fato ali narrado no evangelho tem um coração que se presenciou, tem um espírito que viu. E como nós somos imortais, como os espíritos são imortais, Simão Pedro está vivo. Maria de Nazaré está viva. A irmã Mileide está viva. Esse leproso aqui que a gente está falando está vivo, estão todos vivos. Então esse evangelho ele tem sabor, ele tem vibração, ele tem alma. E há um ditado que diz assim, que quem fala com Deus, fala melhor com as pessoas. O que isso significa? Significa que quando nós temos o hábito da oração, quando nós trazemos o evangelho no lar do nosso coração, praticando estas lições nas mínimas coisas, nós estabelecemos uma conexão com Deus. E quando acontece algum problema na nossa vida, a gente já tem calma, tranquilidade e segurança para estudar esse problema e para resolver. Porque ninguém vai ter um problema maior do que aquele que consegue superar. É só ter calma porque a solução está dentro de nós. Então quem traz o evangelho no lar do seu coração já aprendeu a pensar como as ovelhas. Vocês sabem como as ovelhas pensam? Não? Então eu vou narrar para vocês uma história que foi adaptada por Rubem Alves, o rapaz das maçãs. Ele diz assim: a noite estava escura e o céu sem estrelas. De vez em quando, ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda de Mestre Benjamin estavam com medo. Mestre Benjamin sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou assim: Mestre Benjamin, há um jeito de não ter medo? O medo é tão ruim. E Mestre Benjamin respondeu: ah, sim, e ficou quieto. Veio então a outra pergunta: mas qual é esse jeito? E Mestre Benjamin respondeu: ah, é muito fácil, é só você pensar como as ovelhas pensam. Então aquela voz infantil se virou e falou assim: mas como é que eu vou saber o que é que as ovelhas estão pensando? E Mestre Benjamin diz assim: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita. Eles uivam, as ovelhas têm medo. Mas aí, misturado aos uivos do lobo, eles ouvem a música de uma flauta. É o pastor que cuida delas e nunca dorme. Ouvindo a música da flauta, as ovelhas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de gramas verdes e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma.
Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando eu tenho que passar pelo vale escuro da sombra e da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele, eu não terei medo eternamente. Mestre Benjamin parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou assim: mas e os lobos? Os lobos vão embora? Os lobos morrem? Mestre Benjamin respondeu: os lobos continuam a uivar e eles continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta, elas dormem sem medo, não porque não haja mais perigo, mas porque elas sabem que o pastor está vigiando. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo, e coragem é isso, dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora ouvia-se o uivo de um lobo faminto. E desde então tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. Meus amigos, viver tem os seus perigos. Nós estamos cercados de lobo por todos os lados, exigindo a nossa vigilância. Há o lobo da traição, o lobo da ingratidão, o lobo da enfermidade, o lobo do desemprego, o lobo da morte, o lobo da maledicência, o lobo da incompreensão. Mas há o bom pastor que não dorme nunca, para que nós possamos dormir e viver em paz. O bom pastor vigia e a sua música, o seu evangelho, acalma o nosso coração. Assim é que o evangelho do Cristo, vivido nas pequenas coisas do dia a dia, transforma as nossas dores em aprendizado. Por isso, diante das dificuldades, saber buscar Jesus é encontrar apoio seguro, é encontrar forças para a gente superar qualquer coisa que venha pela frente. Mas algumas pessoas ainda insistem em dizer que não conseguem encontrar respostas para o Evangelho nas suas dificuldades. Então, para aqueles que ainda não estão convencidos de que o Evangelho nos traz um roteiro seguro de redenção, é bom lembrar. Para os momentos que você sente que não tem mais força para continuar lutando, vinde a mim. Todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para os dias de glória e poder é bom lembrar, todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Naqueles momentos em que você for tentado a expressar a sua opinião sobre alguém, aquele entre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Em todos os atos para com os nossos semelhantes, fazei aos outros o que querei que eles vos façam. Quando a vaidade tentar tomar conta do seu coração, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Para avaliação daquelas coisas que nós acumulamos, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o verme os consomem, e onde os ladrões não penetram e nem roubam, porque onde estiver o seu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Naqueles dias em que nós nos preocupamos em relação ao futuro, olhai as aves do céu. Não semeiam e nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? Quando você se sentir ofendido e deixar a mágoa tomar conta do seu coração, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, para escolher os métodos de convivência com o próximo. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, para que você possa acreditar em você mesmo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. E se ainda assim você tiver qualquer dúvida a quem seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Meus amigos, busquemos trazer o Evangelho no lar, o Evangelho no lar do nosso coração, e deixemos-nos conduzir por Jesus, porque Ele nos disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por sua ovelha.
Então estas são as reflexões que nós trouxemos nesta tarde a respeito do Evangelho no Lar, que nós possamos, não é, pensar a respeito disso, instituir essas lições no trato com o nosso semelhante nos dia a dia, porque assim, na regeneração, nós teremos uma só religião, que é a religião do amor, essa que o próprio Cristo nos trouxe. Nesse dia, nós teremos um só pastor e um só rebanho. Nesse dia, será regeneração em todos os nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês, né, que aqui estão nos ouvindo, a você que está nos ouvindo aí online, e pedimos a Jesus que nos abençoe, nos dê forças e que essas sementes elas possam germinar em nós. Muito obrigada. Água para mim? É. Bom, depois dessas lindas palavras de ensinamento que nos foram trazidas pela palestrante da noite, vamos manter o nosso padrão vibratório elevado, sintonizados no Mestre Jesus, aos trabalhadores espirituais dessa casa, como uma grande equipe, reunidas para o aprendizado. E vamos enviando nossas melhores vibrações a todos aqueles irmãos que passam nesse momento por dificuldades físicas e espirituais. Que essas vibrações sejam manipuladas pela espiritualidade, que recebam o acréscimo de mais amor, mais paz, mais luz, e sejam direcionados aos nossos irmãos sofredores, principalmente, Senhor, aqueles que encontram-se nos asilos, nos orfanatos, aqueles enfermos, nos hospitais, em suas residências, enfim, a todos aqueles que passam por um momento de sofrimento. Peço também, Senhor, que nos abençoe para os trabalhos de passe que se seguirão. Que assim seja, com a graça de Deus.